Querido amigo, nossa tarefa hoje é estudarmos todos os 38 versos do capítulo 7 do livro de Levítico. Levítico 7, de 1 a 38. Nesse capítulo, nós vamos encontrar a parte final das orientações dadas aos sacerdotes a respeito dos 5 sacrifícios que deveriam ser oferecidos ao Senhor, com o objetivo de manter comunhão com Ele e também de pedir o seu perdão quando algum pecado tivesse sido cometido. Como dissemos anteriormente, o texto todo começou lá em 6:8 e vai até o 38 do capítulo 7, que estudaremos nesse programa ainda. Esse texto todo pode ser denominado Manual das Atuações Sacerdotais. E no estudo de hoje nós veremos essa última parte dessas orientações. Lembre-se então que a partir de 6:8 nós já vimos regulamentações relativas às ofertas do holocausto, as ofertas de manjares, as ofertas da consagração dos sacerdotes, quando seria inaugurado, então, o sacerdócio, as ofertas pelos pecados. E esse texto de hoje pode ser dividido em 5 partes, e nós vamos analisá-las detalhadamente, extraindo delas realmente lições muito práticas para as nossas vidas. Primeira parte é a regulamentação relativa à oferta pela culpa. Algumas observações devem ser feitas. Primeiro, essa regulamentação relativa à oferta pela culpa, também conhecida como oferta pela transgressão, era considerada santíssima. Como oferta pelo pecado, e o animal oferecido deveria ser um animal sacrificado no mesmo local da oferta pelo pecado. Essa oferta dependia do sangue derramado. Segunda observação, como nos versículos 1 e 2, as ofertas pela culpa deveriam ter seu sangue aspergido em torno do altar, e essa aspersão ela seria feita pelos sacerdotes. Terceira, conforme os versículos 3 a 5, nessa oferta pela culpa deveriam se queimar toda a gordura junto com as vísceras nobres, isso é, o fígado e o rim. Quarto, conforme o versículo 6, o restante dessa oferta poderia ser comido pelos sacerdotes, pelo sacerdote que oficiasse pela sua família dentro do tabernáculo. Quinta observação, no versículo 7, é afirmado que haveria uma só lei para a oferta pelo pecado e essa oferta pela culpa. Mas lembre-se bem, é importante lembrarmos que essa oferta era diferente da oferta do pecado, pelo pecado. Enquanto a oferta pelo pecado confessava ao Senhor aquilo que o ofertante era, isto é, um pecador, nessa oferta pela culpa se confessava ao Senhor aquilo que o ofertante tinha feito. Isso é, tinha cometido atos pecaminosos. A unidade de lei entre as duas ofertas se dava em relação ao que cabia ao sacerdote oficiante. Sexta observação. Conforme o versículo 8, o sacerdote oficiante ficaria com o couro do animal oferecido nessas ofertas. E sétima observação, finalmente, conforme os versículos 9 e 10, também caberia ao sacerdote oficiante a parte não queimada das ofertas de manjares. Agora, querido amigo, você percebe o cuidado minucioso de Deus para com aqueles que estão a seu serviço? Para com aqueles que o servem? Para com aqueles que ministram ao Senhor? Essa é uma grande bênção. Saber que Deus tem cuidado dos seus. Você tem experimentado esse cuidado divino? Você tem se preocupado com o seu sustento ou você tem descansado nos cuidadosos atos do Senhor? O princípio demonstrado nessas orientações é repetido lá no Novo Testamento, em 1 Coríntios 9, 13 e 10, 18, que demonstra. Agora, preste bem atenção. Nesses textos de Paulo, em 1 Coríntios 9 e capítulo 10, demonstram que aqueles que servem no ministério devem, do ministério, tirar o seu sustento. Quem serve no ministério, do ministério, deve tirar o seu sustento. Por isso, é responsabilidade do povo de Deus, da igreja, dar o sustento adequado para os seus ministros, para os seus pastores, para os seus obreiros, para que eles façam de tal maneira o seu trabalho, de tempo integral, muito provavelmente, conforme lemos lá em 1 Timóteo 5, 17 e 18, para que eles tenham uma preocupação única do ministério e não tenham que ficar se preocupando com as coisas materiais,
possam então se dedicar completamente à tarefa primária de adorar a Deus, de edificar a igreja e de proclamar o evangelho. Querido amigo, é isso mesmo. Deus não desampara aqueles que são seus servos dedicados, mas ele o fará através do seu povo. Eu e você somos pertencentes à igreja e temos essa responsabilidade e esse privilégio de sustentarmos os nossos líderes. Em segundo lugar, nos versículos 11 a 21, temos a regulamentação relativa às ofertas pacíficas. Também sobre essas regulamentações, precisamos fazer algumas observações. De modo geral, em primeiro lugar, as informações adicionais sobre essas ofertas detalham tipos diferentes de ofertas pacíficas e demonstram também as exigências de pureza para participarmos ou para participarem delas. Conforme o versículo 11 a 15, uma outra observação deve ser feita sobre essas ofertas pacíficas. Existem ali, nos versículos 11 a 15, instruções sobre as ofertas de ações de graça ou de gratidão, que expressavam agradecimento, louvor pela bondade e pelas misericórdias de Deus. Nessa oferta pacífica de gratidão, que envolvia a morte de um animal cujo sangue seria espargido, se exigia o acompanhamento de ofertas de cereais, que seria do sacerdote oficiante. Conforme o versículo 15, o consumo dessa oferta deveria ocorrer dentro de 24 horas. E um detalhe muito significativo era a possibilidade dessa oferta de cereais ser preparada com fermento. Agora podia ser preparada com fermento, simbolizando que mesmo com a total dedicação ao Senhor, a vida do ofertante nunca era totalmente isenta de pecados. O fermento, que simboliza o mal, o pecado, possibilitado nessa massa, simbolizava que aquele que ofertava era alguém pecador. Terceiro, nesse aspecto, então, a presença desse fermento nos ajuda a entender que tudo o que comemos não é mal em si, sendo santificado pela oração e não pela pureza cerimonial, tudo se torna santo. Jesus tinha dito, como nós vimos já em Mateus capítulo 15, que o que entra pela boca não contamina o homem, mas sim o que sai do seu coração. Isso é o que o contamina. Portanto, mesmo se dedicando totalmente a Deus, estava implícito que o ofertante era pecador. E um pecador pode chegar a Deus para buscar o perdão dos seus pecados. Uma quarta observação. Agora, nos versículos 16 e 18, existem instruções para um outro tipo de oferta pacífica. As ofertas voluntárias ou votivas, isso é, ofertas feitas em cumprimento de um voto que tinha sido feito anteriormente. É interessante notar, conforme Deuteronômio 12, 11 e 12, que o ofertante podia trazer os seus familiares e amigos para participar consigo dessa cerimônia. Era uma cerimônia festiva, mas voltando ao nosso texto, vemos que as instruções eram bem definidas. Conforme os versículos 16 e 17, para esse tipo de oferta era possível usar um dia adicional para se completar a festa, mas esta não deveria chegar ao terceiro dia. Então, no máximo, 2 dias. Essa carne que sobrasse deveria ser queimada e ainda, conforme o versículo 18, houve o reforço da advertência de não se comer nada no terceiro dia, pois quem o fizesse estaria praticando um ato abominável ao Senhor e a própria oferta perderia o seu valor diante de Deus. Quinta observação. Agora, diante dessas orientações, talvez você esteja perguntando, mas por que Deus não admitiu os restos? Muito provavelmente aqui temos um exemplo das muitas leis promulgadas sob o aspecto higiênico. Precisamos entender isso. Os sacrifícios deveriam ser comidos antes de se estragarem. A carne estragada seria impura e imprópria para o sacrifício, e imprópria também para a alimentação. E a ordem para que se comesse até no máximo de 2 dias, certamente era uma maneira de se simular a caridade e a benevolência. Por certo, estava presente nessa ordem o cuidado com os pobres, com os necessitados e outros que poderiam participar então da festa para que ela terminasse apenas em 2 dias. E assim, eles poderiam se alimentar, esses necessitados poderiam se alimentar adequadamente. E com essa atitude, esse sacrifício era recebido de bom grado, como aroma suave ao Senhor. Quinta observação,
Finalizando essas orientações, com mais um reforço dos versículos 19 a 21, elas tratam das condições cerimoniais da santidade ou da imundícia, de que, de certa maneira, poderiam afetar o resultado final da oferta. Olha só, fica claro, através da maneira definida e objetiva dessas orientações, que a participação leiga do ofertante era considerada com importância. Então alguém poderia perguntar, o que tornava alguém imundo ou impuro? A impureza resultava do contato que alguém poderia ter com os mortos, com os doentes, ou ainda com os fluidos de animais ou homens, conforme nós vamos estudar no capítulo 22. A higiene estava novamente por trás dessas orientações, e a pessoa que tocasse em qualquer dessas coisas tinha que cumprir um ritual de purificação para ser considerada limpa e poder participar do culto. Se não procedesse assim, conforme os versículos 19, 20 e 21, esse tal seria eliminado do povo. Veja que a coisa era muito séria. Uma sexta observação. Agora, a pergunta sempre é essa: será que nós podemos vislumbrar o Senhor Jesus Cristo nos pormenores dessa oferta? Certamente, através de pelo menos duas maneiras. Primeiro, em relação à exigência de que se tenha toda a pureza nas diversas etapas dessa oferta, nós vimos o Senhor Jesus, santo. E em segundo lugar, vemos Jesus, que se fez pecado por nós, enfrentando a justiça e a santidade de Deus e sendo fulminado. Ele foi fulminado, morrendo por nós, pela santidade de Deus, demonstrando a necessidade de santidade diante do nosso Deus. Por isso, finalizando as nossas observações sobre essas ofertas pacíficas, em sétimo lugar, temos que notar quais as implicações dessas orientações para as nossas vidas. Como é que essas orientações podem ser aplicadas hoje, no nosso viver, no século 21? Será possível? Nós que já estamos na época da nova aliança? Será que existem princípios que afetam o nosso viver? Se existem, quais são eles? Querido amigo, nós já mencionamos algumas vezes que toda palavra é inspirada e útil para todos nós. Então, temos implicações práticas, sim. Vamos a elas. Primeiro, podemos agradecer a Deus pela liberdade que temos em Cristo, pois sendo Ele o sacrifício perfeito e aceitável diante de Deus, Ele nos livrou de todas essas exigências minuciosas. Assim, o primeiro princípio que extraímos, que afeta a nossa vida, é que temos plena liberdade, temos a bênção de viver a vida cristã em plena liberdade diante de Deus. E o segundo princípio que podemos extrair dessas orientações é o relativo à motivação que havia ao se fazer essas ofertas. A apreciação e a gratidão pelas abundantes bênçãos do Senhor é um elemento destacado na vida cristã. O cristão é instruído a fazer conhecidas diante de Deus as suas petições através das orações, mas deve fazê-las com ações de graças. Anote esse texto, Filipenses 4:6. O cristão é instruído a fazer conhecidas diante de Deus as suas petições, através das orações, mas tem que fazer isso com ações de graças, com gratidão, perseverando e vigiando em ações de graças, conforme Efésios 5:20. Agora, uma pergunta: é esse o tipo de relacionamento que você tem com seu Deus? Com Deus? Mesmo diante das dificuldades, lá no seu íntimo, você é alguém grato a Deus? O seu espírito é um espírito de gratidão? Querido amigo, avalie-se. Aproveite essa oportunidade e agradeça a Deus. Faça uma oferta pacífica e espiritual. Louve a Deus pela liberdade e agradeça por suas bondosas bênçãos. Em terceiro lugar, agora, nos versos 22 a 27, temos a proibição de comer gordura e carne. Vamos analisar detalhadamente. Nos versos 22 a 24, era proibido a todo israelita, filhos de Israel, comer qualquer tipo de gordura de animal sacrificado. Essa ordem já havia sido dada lá no capítulo 3, 3 a 5 e 9 a 10. E também 14 a 16, lá no capítulo 3. Então, a partir da leitura desses versos, pergunta-se o seguinte: por que havia essa proibição de se comer gordura dos sacrifícios? Por que a gordura dos sacrifícios era do Senhor? Querido amigo, conforme alguns estudiosos, além da questão alimentar,
pois Deus sabia que na ingestão da gordura o colesterol estaria presente, a gordura era considerada a parte mais saborosa da carne. Então, quando não estavam sacrificando ao Senhor, a ingestão de gordura não era de todo proibida, conforme nós vamos ver lá em Deuteronômio 12. Mas, ao sacrificar, a gordura do animal oferecido ao Senhor simbolizava que o melhor do animal, que o melhor do ofertante, estaria indo ao Senhor, pertencia ao Senhor. Simbolizava que, estando a gordura no interior do animal, o íntimo, o interior do adorador, o que vinha do profundo do seu ser, era oferecido ao Senhor. Agora, em relação à proibição da ingestão do sangue, o texto que já estudamos e devemos lembrar é lá o texto de Gênesis, capítulo 9, versículo 4. Lá a ordem já tinha sido estabelecida, uma vez que o derramamento de sangue simbolizava a perda da vida. Os israelitas, eles entendiam ainda que o sangue era o princípio vital dos animais e dos seres humanos. Agora, conforme Levítico 17, que nós vamos estudar, o sangue era a sede da vida. E pelo fato da vida pertencer a Deus e ser uma dádiva especial dele para todos os que vivem, tinha que ser devolvida somente a ele. E por isso havia a proibição de se comer o sangue. A proibição de comer o sangue era então uma maneira de se afirmar que a vida pertence somente a Deus. Só ele a dá, só ele a tira. O sangue derramado pertencia a Deus e servia para expiação, e assim não poderia servir de alimento. Agora, veja só, mas em relação a essa questão de proibição de sangue, você sabe que nós temos hoje ainda pessoas que, baseadas nessas passagens, proíbem a transfusão de sangue, pois entendem que essa prática médica se enquadra nessa proibição. E embora, no início do cristianismo, essa proibição fora dada aos gentios, conforme lemos lá em Atos capítulo 15, 19 a 29, contrariamente a essa posição de se proibir uma transfusão de sangue, temos que afirmar que a proibição da ingestão do sangue era baseada no que nós já explicamos e tinha um caráter simbólico e espiritual. E certamente não era a intenção de Deus, através de Moisés, proibir uma prática médica que poderia salvar vidas. Não. O que, infelizmente, esses que proíbem a prática medicinal da transfusão de sangue fazem, infelizmente, eu tenho que dizer, o que eles fazem é desrespeitar o contexto e o significado bíblico dessa proibição cerimonial, que inclusive não tem mais sentido nos dias que vivemos hoje, os dias da nova aliança. Querido amigo, como é que você tem vivido a sua vida cristã? Você tem desfrutado da liberdade que Jesus lhe dá? Lembre-se mesmo de Gálatas 5:1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aleluia. Em quarto lugar, nos versos 28 a 36, e quase chegando ao finalzinho do capítulo, temos então a designação das porções dos sacerdotes. Mais uma vez, vemos o cuidado minucioso do nosso Deus para com seu povo e para com aqueles que o servem integralmente. Ainda aqui, temos e vemos de uma maneira muito clara algumas orientações em relação às ofertas pacíficas. Nos versos 28 a 30 dizem assim, 28. Disse mais o Senhor a Moisés, fala aos filhos de Israel, dizendo, quem oferecer ao Senhor o seu sacrifício pacífico, trará a sua oferta ao Senhor. Do seu sacrifício pacífico, versículo 30, trará com suas próprias mãos as ofertas queimadas ao Senhor. A gordura do peito, com o peito, trará para movê-lo por oferta movida perante o Senhor. Muito bem, essas palavras objetivavam que os israelitas soubessem o que estava envolvido nos rituais dessas ofertas pacíficas. Os bolos com ou sem fermento, que foram mencionados no início do programa nos versículos 12 a 14, não estão em foco aqui, pois se tratava apenas de orientações sobre carnes dos sacrifícios. O ofertante deveria trazer com suas próprias mãos as ofertas ao Senhor e o sacerdote deveria movê-las diante do Senhor. Mas o que é essa oferta movida, conforme o versículo 30. Veja só,
Deus tinha instituído várias ofertas para as diversas ocasiões: holocausto, ofertas cereais, oferta pacífica, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. A oferta movida de carne ou de manjares era assim denominada porque o sacerdote se movia para frente e para trás e a movia para cima, isto é, levantava a oferta diante do Senhor, simbolizando que a oferecia a Deus, embora indicasse também, com um movimento contrário, que ele a devolvia aos sacerdotes para que eles pudessem dela se alimentar. O texto prossegue e nos versos 31 a 36 nos mostram por suas palavras que deveria ficar claro que a gordura deveria ser queimada diante do Senhor, e ficava estabelecido também que algumas partes eram dos sacerdotes para que pudessem se alimentar. Eles tinham que se alimentar também. Enquanto a coxa direita e o peito eram dos sacerdotes, o restante do animal poderia ser comido pelo israelita adorador. E essas orientações deveriam ser respeitadas por todos da comunidade de Israel. Com isso ficava claro e ficava provado mais uma vez o cuidado do Senhor para com seus ministros. Mais uma vez a pergunta: você tem experimentado desse cuidado minucioso de Deus? Você tem, querido amigo, percebido o amor de Deus nesses mínimos detalhes? Nós precisamos entender isso e precisamos relembrar Provérbios 3, 5 a 6. É necessário reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. E agora, então, chegamos aos 2 versículos finais desse capítulo e, portanto, desse manual de instruções sacerdotais. Em quinto lugar, nos versículos 37 e 38, temos o resumo e a conclusão dessas orientações. Nesse resumo, podemos destacar 4 pontos de um documento oficial. Primeiro, a autoria. É de Deus. Segundo, o destinatário é Moisés. Terceiro, a data, no dia em que o Senhor, Deus, ordenou os sacrifícios aos israelitas. E quarto, o conteúdo. Orientações sobre os sacrifícios do holocausto, oferta de manjares, oferta pelo pecado, oferta pela culpa, oferta da consagração e a oferta pacífica. Esse resumo era uma legislação especial para os ministros, mas todo o povo deveria conhecê-lo, e isso deveria ocorrer, pois nos capítulos 8 a 10, como veremos nos próximos programas, haveria o início oficial do sacerdócio. Arão e os seus filhos seriam consagrados, mas essas novidades veremos nos próximos programas. Mais uma vez, eu quero destacar o cuidado, o sustento e o amor divino para com seu povo, e especialmente para com seus ministros. Querido amigo, terminamos aqui o nosso tempo juntos. Minha expectativa é que o estudo de hoje tenha edificado realmente a sua vida. Escreva-nos dando a sua opinião sobre esse estudo, por carta ou pelo e-mail, e que o Senhor te abençoe. Um grande abraço.